Quando sua narrativa desmorona, toda tentativa de usar influência para conseguir algo falha. Vladimir Putin está aprendendo isso da pior forma, enquanto seus aliados no Kremlin fazem falsas alegações de grandes avanços na Ucrânia. Ou para dar a Vladimir Putin mais poder de barganha na mesa de negociações de paz, a Ucrânia não está permitindo que Putin conte a história que ele quer contar. Em vez disso, está revidando com força. Kupiansk é uma das cidades que a Rússia afirma ter conquistado. A Ucrânia desmentiu isso ao romper as defesas russas e libertar a cidade. Avanço brutal mostra que a Rússia não é tão poderosa quanto Putin diz. Tudo começou há cerca de 2 anos. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, a Rússia iniciou sua campanha para retomar Kupiansk em outubro de 2023. A cidade já esteve sob controle da Rússia nas primeiras semanas da invasão da Ucrânia por Putin, mas depois foi libertada pela Ucrânia. Após outubro de 2023, várias campanhas para tomar a cidade foram derrotadas pela Força das Defesas da Ucrânia, independentemente dos esforços. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que as forças russas não cercaram a cidade nem conquistaram posição em Kharkiv após 22 meses de combates. Após sacrificar milhares de soldados e muitos equipamentos, a Rússia finalmente conseguiu. Kupiansk caiu bem, de acordo com a Rússia. Em 21 de novembro, o Kiev Post noticiou que o general russo Valery Gerasimov informou a Putin que a Rússia havia tomado Kupiansk. Durante um pronunciamento televisionado realizado no dia anterior, unidades dos grupos de forças oeste libertaram a cidade de Kupiansk e continuam a destruir as formações das forças armadas da Ucrânia. Na margem esquerda do rio Oskil, Gerasimov afirmou, como se fosse natural, que a queda da cidade era inevitável. Em vez de destacar 2 anos de fracassos da Rússia, a declaração foi amplamente divulgada pela mídia estatal russa. Putin ficou satisfeito em alimentar a narrativa criada por seu general. Putin, sempre performático, usava uniforme militar ao elogiar seu general pelas conquistas do exército russo e destacar os danos ao regime criminoso de Kiev. Putin ainda reforçou a declaração de Gerasimov, perguntando: "Então, isso significa que acabou? Está terminado? Está completamente sob nosso controle?" Gerasimov confirmou dizendo: "Sim, senhor, exatamente isso. A cidade está totalmente sob nosso controle." O cenário estava definido. Após 2 anos de combates, as forças de Putin conquistaram Kupiansk. A coletiva televisionada era a maneira da Rússia avisar a Ucrânia que uma de suas principais cidades estava em mãos russas e que o restante de Kharkiv seria o próximo. Havia um problema: Kupiansk não caiu. Porém, as forças armadas da Ucrânia, observadores independentes, testemunhas e até blogueiros pró-Rússia contestam a afirmação do Kremlin, segundo o Kiev Post. Mesmo assim, Putin tentou sustentar a história inventada pelo Kremlin. Segundo o Le Monde, em 2 de dezembro, Putin reforçou as alegações russas sobre a queda de Kupiansk, convidando repórteres estrangeiros, inclusive da Ucrânia, para comprovarem a veracidade da informação. O convite era real, mas o Kremlin nunca facilitou a entrada de jornalistas em Kupiansk devastada pela guerra. Porque ao fazer isso, toda a farsa desmoronaria. Ainda assim, houve um homem que aceitou a oferta de Putin, e era o último homem que o presidente da Rússia esperava que aparecesse. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em 12 de dezembro, foi pessoalmente a Kupiansk, em uma visita que contradizia tudo o que o Kremlin afirmava sobre a cidade estar sob controle russo. Zelensky até publicou um vídeo em que aproveitou a oportunidade para desmentir o Kremlin e enviar uma mensagem aos soldados ucranianos. O presidente da Ucrânia esteve, segundo o Le Monde, a apenas 26 quilômetros da praça central de Kupiansk, usando colete à prova de balas ao lado de uma placa de boas-vindas à cidade. Zelensky afirmou hoje que é crucial obter avanços nas linhas de frente para que a Ucrânia tenha êxito na diplomacia. É assim que funciona. Nossas posições fortes no país também são fortes nas negociações para encerrar a guerra. Zelensky postou seu vídeo no X com uma declaração direta e Putin. Quem acreditou na narrativa de Kupiansk criada pelo Kremlin, continuou ouvindo os russos falarem sobre Kupiansk. A realidade é clara. Visitei as tropas e os parabenizei. Obrigado a todos os guerreiros. Zelensky está certo. O presidente da Ucrânia gravou um pronunciamento a menos de 3 quilômetros do centro de uma cidade que a Rússia diz controlar totalmente. O Le Monde destaca que Zelensky entrou em uma área considerada zona de morte, ficando ao alcance de drones e munições russas. Mesmo assim, ele saiu ileso. Ainda havia risco.
Os sons ao fundo do vídeo do presidente ucraniano indicam que os combates seguem em Kupiansk. Esse é o ponto. Os combates seguem. Apesar das alegações russas de controle de Kupiansk, a cidade ainda está tão disputada que até o presidente da Ucrânia pode viajar quase ao centro para gravar imagens. Isso não deveria acontecer. Isso ocorreu por dois motivos. Putin e seus comparsas do Kremlin mentiram constantemente sobre a situação de Kupiansk. E dois, a Ucrânia tem feito avanços na direção de Kupiansk que o Kremlin definitivamente não quer que ninguém saiba. Esses avanços chegaram ao auge em 12 de dezembro, quando a Ucrânia realizou uma grande operação que libertou enormes áreas de Kupiansk. A RBC Ucrânia relata que, em 12 de dezembro, a Ucrânia cercou as forças russas na cidade que Putin já declarou libertada da Ucrânia 2 vezes. A operação foi liderada pelo 2º Corpo da Guarda Nacional da Ucrânia, também chamado Brigada Kartia, segundo a RBC Ucrânia. Fundada em março de 2022, a brigada tem de 1.500 a 5.000 soldados e atua quase só em Kharkiv. Antes de 12 de dezembro, a brigada participou de várias contraofensivas que reverteram os avanços russos dos primeiros meses da invasão de Putin. Ela também defendeu Bakhmut. A Brigada Kartia é uma das unidades mais experientes e resistentes da Ucrânia. As forças russas que tentaram ocupar Kupiansk descobriram isso da pior forma em 12 de dezembro. A Ucrânia cercou centenas de soldados russos em Kupiansk, segundo o RBC Ucrânia. Esses soldados virarão os principais alvos da Brigada Kartia após uma série de contra-ataques que destruíram posições russas de apoio aos cercados. A Ucrânia agora limpou completamente o distrito residencial de Uvalene, em Kupiansk, em uma série de ataques que matou mais de 1.000 soldados russos. Pode-se argumentar que seria só uma libertação temporária da Ucrânia. Se a Rússia já conseguiu avançar em Kupiansk, poderia repetir, mas isso não está acontecendo. Um dos principais métodos da Rússia para infiltrar soldados em Kupiansk era fazê-los passar furtivamente por um oleoduto apertado e perigoso. Esse tubo tem sido usado como uma forma estranha de artéria logística para as forças russas em Kupiansk e na região mais ampla de Kharkiv. Isso permitiu que as forças de Putin saíssem pela periferia norte de Kupiansk e atacassem a cidade. Oleoduto destruído. Em 14 de dezembro, a Defense Express informou que defensores de Kupiansk, Ucrânia, demoliram o oleoduto usado pela Rússia para enviar tropas e suprimentos para Kupiansk. Desta vez, foi o regimento Aquiles da Ucrânia que fez o trabalho pesado, após identificar o oleoduto usado pelas forças russas para manter a logística em Kupiansk sem temor das armas e drones ucranianos. Após 3 toneladas de explosivos, o oleoduto foi destruído. Não subestime a importância desta operação, especialmente agora que a Ucrânia avança em Kupiansk com suas linhas de suprimento cortadas. Forças russas na cidade logo ficarão sem munição e equipamentos. Isso vai torná-los presas mais fáceis para a Brigada Kartia, já que a defesa russa vai se deteriorar rapidamente sem sua linha de suprimentos logística. A Rússia ainda vai tentar realizar missões de abastecimento. Agora, seus soldados terão que cumprir essas missões acima do solo, ficando expostos a drones e armas pesadas do exército ucraniano, que busca ativamente qualquer soldado tentando ajudar em Kupiansk. O que hoje é uma libertação parcial de uma cidade que nunca caiu, pode se tornar algo maior. A Ucrânia preparou o terreno para seus soldados retomarem Kupiansk, revertendo os avanços russos após 2 anos de combates. Diferente da Rússia, a Ucrânia busca mostrar o máximo de provas do que realizou. Zelensky gravar um vídeo em Kupiansk é uma grande prova por si só. Porém, esse vídeo não é o único que apareceu da cidade recentemente. Pravda publicou outro em 12 de dezembro com cerca de 2 minutos e meio de imagens que mostram o brilho e, por vezes, a brutalidade dos ucranianos. A contraofensiva de Kupiansk. Publicado no YouTube pela Brigada Kartia, o vídeo é um grande tapa na cara de Putin em diversos momentos. No vídeo, soldados ucranianos riem das afirmações russas de controle total sobre Kupiansk. Esses soldados atuam justamente na cidade que Putin e aliados disseram ter caído em novembro. A descrição do vídeo destaca um comentário interessante de Putin sobre Kupiansk antes da libertação. Se Kiev recusar discutir a proposta de Trump, tanto eles quanto os belicistas europeus precisam compreender isso. O presidente da Rússia disse que os eventos de Kupiansk inevitavelmente se repetirão em outros setores-chave da linha de frente. Parece uma tentativa de ganhar vantagem nas negociações de paz.
Bem, voltaremos a esse ponto em um momento. O vídeo também destaca as várias operações que levaram Kupiansk à situação em que se encontra atualmente. A Ucrânia completou um avanço que permitiu chegar ao rio Oskil, segundo a descrição do vídeo, destacando que todas as rotas de abastecimento inimigas para Kupiansk foram bloqueadas, incluindo o oleoduto que mencionamos anteriormente. A Ucrânia já libertou várias vilas suburbanas, junto com o território ao norte de Kupiansk. Lembre-se de que é aqui que o oleoduto destruído pela Ucrânia abastecia os soldados da Rússia. A retomada de quarteirões pela Ucrânia mostra como as defesas russas colapsaram rapidamente. Os 200 soldados russos cercados em Kupiansk são os próximos alvos da Ucrânia. Esses soldados estão presos, sem defesa e isolados de suprimentos. Esses soldados mostram que, apesar da Rússia afirmar controle total da cidade, ela não domina quase nada. E tudo isso graças a uma operação que vem sendo planejada há meses. É o que afirma Viktor Trihubov, chefe de comunicações do Grupo de Forças Conjuntas da Ucrânia. Trihubov falou sobre as conquistas da Ucrânia em Kupiansk e seu impacto para a Rússia. Trihubov revelou que, contando o planejamento, a operação começou no outono, indicando que a Ucrânia já sabia há quase 6 meses da fragilidade da alegação russa sobre Kupiansk. Com o contra-ataque lançado, as falsas declarações de Putin foram expostas ao mundo. Agora, eles enfrentam uma situação política difícil, afirma Trihubov, porque o líder da Federação Russa fez uma declaração e o presidente da Ucrânia a refutou, não apenas com palavras, mas também de forma visual e física. Os russos agora têm que provar ao mundo que são confiáveis. Após esse blefe, a situação só vai piorar para a Rússia. Segundo o relatório de 14 de dezembro da Euromaidan Press, tropas ucranianas seguem avançando em Kupiansk e arredores até a data deste vídeo. A retomada de Uvaleny deve dificultar que as forças russas mantenham posições ao sul de Kupiansk. Provavelmente indica onde a Brigada Kartir concentrará seus esforços próximos. As forças russas também estão tentando penetrar na cidade, embora não de uma forma particularmente organizada. A Rússia só consegue formar grupos de infiltração de soldados que avançam a pé, sem blindagem. A Ucrânia está controlando essas infiltrações, que tendem a enfraquecer. Agora que todas as rotas de suprimento para Kupiansk estão sob controle da Ucrânia, Kupiansk caiu, tudo bem, é isso. Voltou ao controle da Ucrânia, desmascarando as mentiras da narrativa de Putin. A reação na Rússia foi furiosa, mas não partiu de fontes oficiais russas. O Ministério da Defesa e a mídia estatal russa permanecem em silêncio sobre o colapso das forças em Kupiansk, segundo o Le Monde. É quase como se ambos estivessem tentando manter uma narrativa que está desmoronando diante de seus olhos. Já os blogueiros militares russos foram mais abertos, explorando a fraca consolidação das forças armadas russas na cidade. Apesar dos relatos otimistas sobre a captura, o inimigo lançou um contra-ataque, informou o canal do Telegram Informante Militar. O inimigo busca cortar o elo logístico das forças armadas russas no centro da cidade. Se a Ucrânia diz a verdade, o elo logístico foi cortado e a guarnição no centro está cercada. O canal russo Grupo das Forças Ocidentais no Telegram foi bem mais crítico às forças do próprio país. O Le Monde afirma que o canal diz que tudo vai mal para a Rússia e que a Ucrânia retomou o controle. As aldeias de Radkivka e Kindrashivka, ambas eram usadas pela Rússia como parte de sua rede logística de Kupiansk. Com a queda dessas aldeias, a Ucrânia pôde se fortalecer ao norte de Kupiansk, resultando na situação atual. A Rússia declarou ter cercado 15 batalhões ucranianos em Kupiansk. O canal acrescenta mais uma mentira. São as forças da Rússia que estão cercadas, e o apoio não está chegando. Com a história esclarecida em Kupiansk, há 3 impactos que provavelmente veremos nos próximos meses. A libertação de grandes áreas de Kupiansk tirou a vantagem de Putin no momento em que ele mais precisava. Como relata o El Pai, a Rússia vinha tentando impor sua versão de um plano de paz que, entre outras coisas, teria forçado a Ucrânia a ceder a região de Donbás. Para conseguir isso, a Rússia tentou avanços em várias frentes, segundo o veículo, todas planejadas para dar a impressão de que a Rússia estava fazendo grandes avanços enquanto as negociações de paz avançavam. Essas tentativas de ganhar vantagem são óbvias. A Ucrânia tem que ceder agora. Putin quer convencer o mundo disso, pois a Rússia vai tomar o que quiser se a Ucrânia não ceder o Donbás. A Rússia tem sido transparente sobre essa vantagem. Falando sobre as negociações de paz, o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov,
Disse que o progresso e a natureza das negociações eram influenciados pelo sucesso do exército russo no campo de batalha. Recentemente, nossos soldados russos, com suas ações militares, ajudaram a tornar mais adequada a avaliação dos parceiros estrangeiros sobre o acordo de paz. Como avaliar corretamente o colapso da Rússia em Kupiansk? O Kremlin ainda não respondeu, pois a liderança russa sabe que precisa de um plano de paz mais do que admite. A Fundação Jamestown destacou em relatório de novembro que o Kremlin está vulnerável, devido a uma combinação de falta de dinheiro e rebelião ativa. Em partes da Rússia, os atrasos salariais cresceram, subsídios regionais para recrutas foram reduzidos e governadores desafiam mais o Kremlin. A fundação diz que a falta de recrutas leva à dependência de reservistas e mobilização forçada, e veteranos impulsionam o crime e nacionalismo radical. Putin não consegue resolver esses problemas enquanto a guerra na Ucrânia segue, e perder influência em Kupiansk é um grande revés para seu objetivo de maximizar os ganhos russos em uma futura paz. Em segundo lugar, no quesito impacto, a falsa narrativa do Kremlin sobre avanços esmagadores foi destruída. No dia em que a Ucrânia iniciou o contra-ataque em Kupiansk, a Rússia declarou ter capturado Siversk. No entanto, como costuma acontecer com a Rússia, essas alegações não são respaldadas por nenhuma evidência concreta, conforme relata o Novo Voz da Ucrânia. A realidade para Putin, segundo o veículo, é que a Rússia avançou perceptivelmente em apenas 6 das 16 frentes operacionais em 2025. Por isso, agora está tão desesperada para sustentar a narrativa de avanços. Esses avanços não estão ocorrendo. Assim como em Kupiansk, a Rússia não controla totalmente Siversk. Em um relatório separado sobre o fracasso da Rússia em Kupiansk, o Novo Voz da Ucrânia explica a narrativa que Putin está tentando criar e por que ela é claramente falsa. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, Putin e a liderança russa tentaram retratar a linha de frente ucraniana como estando à beira do colapso. Segundo o veículo, a pressão sobre Kiev e o Ocidente visa obter concessões. O contra-ataque ucraniano em Kupiansk e a defesa resiliente ao longo da linha de frente mostram que essa narrativa é falsa, concluíram os analistas. Para cada alegação de colapso iminente feita pela Rússia, a Ucrânia agora responde com contra-ataques e evidências das mentiras que Putin está contando. Tudo isso envolve influência. Retomar partes de Kupiansk reduz diretamente a influência russa. No entanto, o sucesso da Ucrânia nessa direção também significa que mais pessoas vão perceber a realidade de que a versão dos acontecimentos de Putin não é confiável. A Rússia mentiu sobre Kupiansk em novembro. Se esse for o caso, quantos outros avanços o país fabricou para ganhar mais vantagem? Essa pergunta será feita em vários países, principalmente nos Estados Unidos da América, após as ações da Ucrânia em Kupiansk. Terceiro, e por fim, há o que Kupiansk significa como localização estratégica no contexto da guerra. A Rússia tentou conquistar a cidade por muito tempo e não foi só por paz, negociações ou influência. A Rússia tenta capturar Kupiansk há mais de 2 anos antes do contra-ataque ucraniano em 12 de dezembro. Como destaca a Euromaidan Press, Kupiansk é um importante ponto logístico e ferroviário em Kharkiv. A Rússia esperava tomar a cidade para possibilitar novos deslocamentos para o sul e leste. A Ucrânia pode reforçar ou avançar nessas direções, forçando as forças russas a recuar mais. Manter Kupiansk permite à Rússia apoiar soldados que tentam capturar Kharkovia pelos flancos. Esse apoio sumiu. Além disso, manter Kupiansk permitiria à Rússia continuar abastecendo seus soldados no Donbass, o que é fundamental para manter a narrativa de dominação russa completa nessa direção. A Ucrânia não destruiu só histórias em 12 de dezembro, mas também a estratégia da Rússia. O Kremlin agora está em desordem, pois precisa se apressar para manter a farsa que criou. Sobre o Donbass, Pakrovsk é mais uma cidade que a Rússia disse ter tomado, mas isso ainda não ocorreu. Há valas da morte em Pokrovsk, que a Ucrânia preenche com corpos de soldados russos ao repelir ataques. Assista ao nosso vídeo e inscreva-se no programa militar para mais informações sobre a situação na Ucrânia, que o Kremlin tenta esconder. Obrigado por assistir.